para a Copa América. A questão dos dois jogadores é o seguinte, né? Nosso departamento médico sugeriu que Ariel Cabral não fosse ao jogo, mas Ariel Cabral queria ir ao jogo. E o técnico fica numa situação muito difícil quando tem um jogador querendo ir, como o Ariel que é um guerreiro, que sempre quer estar lá, que uma vez jogou contra o São Paulo com um testículo rachado no meio, 45 minutos. Né? Então são jogadores assim, eu não posso virar as costas para ele só porque a orientação é para esperar uma semana. Então eu deixei ele fazer o aquecimento, achei que era importante ele ver que as condições não eram as ideais para um jogo desse tamanho. Quando ele começou a disputar a bola, começou a se movimentar mais, ele mesmo sentiu e passou a informação para o doutor saiu de lá e veio aqui me avisar. A questão do Thiago é pela importância do jogador, pelo grande jogo que o time tinha feito com aquela formação tática. Então nós também fomos para o aquecimento para ver se depois de tudo que foi feito em termos médicos, ele tivesse uma resposta que desse confiança ao jogador para jogar. Mas disse para a gente, relatou lá para o doutor que estava pesado, que não estava solto. Então a decisão que tínhamos que tomar é escolher os jogadores para fazer a alteração. Como ontem nós pensamos na possibilidade disso acontecer, com o Thiago e Ariel, a gente trabalhou um pouco. Orejuela vinha de 6 semanas parado e uma semana de transição física. A gente precisava ter esse parâmetro dele, ele passou confiança, fez um grande jogo. Felizmente fez um grande jogo, porque pudemos colocar Romero para volante no lugar de Ariel, que era uma coisa importante, ter uma marcação mais forte hoje por dentro, como a gente conseguiu fazer. Mano, você disse que já esperava um jogo muito difícil. A postura do Cruzeiro foi toda aquela dentro do que você pediu, ou precisava atacar um pouco mais, ou não deu para atacar mais do que isso? O futebol não é uma escolha unilateral. Se fosse uma escolha unilateral, eu queria atacar mais. Certamente queria atacar mais, não ia querer passar o tempo inteiro com a bola rondando o nosso gol, com a pressão, porque aí de vez em quando aparece um chute como apareceu do Patrick, Você vai dando a bola para o adversário, vai dando. O Cruzeiro teve poucos momentos de uma conexão mais adequada, de uma qualidade de jogo que trabalhou um pouco a bola para encontrar espaços. Não fez um grande jogo. Podemos fazer melhor, podemos entregar melhor. E também, se o Cruzeiro não estivesse numa situação com os últimos colocados na tabela, eu não teria colocado tantos jogadores diante do Botafogo. Porque o Atlético não colocou ninguém, quase ninguém, com exceção de Jair e Otero, que os jogadores que jogaram diante da Chapecoense que iniciaram hoje, os outros todos ficaram descansando. Isso faz uma diferença num curto espaço de tempo, as equipes voltando de uma parada, como tivemos na Copa América, então tivemos que pagar um preço de risco maior. Então também está dentro desse contexto. O Atlético estava mais vivo, estava mais inteiro, pôde agredir a gente mais, e nós não conseguimos ter uma resposta tão boa pela qualidade do time e do jogo que temos capaz de fazer. Mano, o que você achou do lance do VAR, do gol anulado do Cruzeiro, Teve muita reclamação ali, uma confusão, e ganhar classificação num ambiente tão hostil como foi hoje, isso contra o rival, eleva o moral do time aí na sequência que tem? Olha, eu prometi que eu não ia comentar o lance do VAR, prometi para a arbitragem. Porque eu penso que não é um problema dos árbitros, é um problema do processo em si. Eu acho que nós temos que avançar para que lances como o do Vasco, como o nosso de hoje, e como de outras equipes, como esses dias eu vi o do Atlético Paranaense, que é um impedimento que não é marcado, que depois a bola gira 10 passes diferentes em 10 jogadores diferentes, e aí acontece o gol e você anula. Eu acho que nós temos que
temos que marcar quantos lances antes um jogo vai ser interrompido. Né? Para que todos entendam e saibam se comportar diante desse processo novo aí que estamos vivendo. Então, achei a arbitragem boa, um jogo difícil de apitar, de ritmo alucinante, né? Então, para o árbitro também é muito difícil, sempre está acontecendo lance de interpretação, lance de área, muita bola na área. Então, achei que a arbitragem foi boa e o resto nós temos que analisar para frente, não pelos árbitros em si, mas pelo processo do VAR. Pensando que o Cruzeiro tem uma sequência de decisões depois dessa parada para a Copa, o quanto essa classificação dá moral, confiança para a sequência? Não tenha dúvida, né, que quem saísse dos dois classificados sairia com moral elevado. Penso que o Cruzeiro mais uma vez fez valer a experiência de vivenciar isso com mais frequência. Nós ganhamos a nossa classificação quinta-feira passada, quando talvez todos esperavam que nós não tivéssemos uma resposta daquela para dar. E no futebol você não pode subestimar o teu adversário. Nós estamos levando a classificação daqui hoje porque jamais subestimamos o Atlético, mesmo tendo uma vantagem de 3-0. Então, aquilo que se fala em volta, que às vezes é bom ouvir e que te dá um favoritismo de 90-10, como eu ouvi hoje à tarde para o Cruzeiro, pelo 3-0, você vê que na prática depois não tem tanto valor assim. E que aconteceram os lances que nós poderíamos perder de 3-0, quem sabe, e no mínimo ir para a penalidade máxima, uma decisão, e todo mundo sabe como é. Então, nossa experiência de classificar assim, de entender que você passa sufoco mesmo, faz com que a gente tenha experiência, e essa experiência fez a gente levar essa classificação depois de ter feito um jogo muito bom na quinta-feira e ter suportado a pressão hoje aqui à noite. Mano, você, nesses 180 minutos, primeiramente, parabéns pela classificação. Nesses 180 minutos, a gente viu de tudo nesse clássico. O Cruzeiro fez 3-0, o Atlético fez 2-0 aqui, teve expulsão, teve também polêmica de arbitragem. Um clássico com temperado de tudo, né? É assim mesmo. Nós já viemos aqui, empatamos, fomos bicampeões mineiros, num jogo também, um jogo difícil, um jogo com polêmica também. Temos isso, faz parte do futebol, né? Quem pensou que o VAR ia solucionar todas as polêmicas se enganou, né? Então, nós sempre vamos ter interpretação. Muita gente pode pensar que não foi falta o lance do Marquinhos Gabriel, outros pensam que foi, você olha o lance de vários ângulos, né? É assim, é de interpretação que esses momentos vivem, e nós temos que estar preparados para eles. Então, saio feliz com a resposta da equipe, com mais uma chegada na semifinal. Não é fácil, né? Hoje já vimos também um time mandante não confirmar, né? Então você às vezes faz um bom jogo fora de casa, todas as flechas apontam para você passar com uma vitória simples, mas você não consegue, porque lá do outro lado tem um time que também está acostumado com esses momentos e sabe se comportar. Agora vamos ver quem vai ser o nosso adversário de Palmeiras e Internacional. Mas agora temos outras prioridades, né? Temos que ir a Salvador no sábado, vamos decidir como vamos fazer isso, porque na terça-feira temos nada mais, nada menos do que o River Plate, campeão da América, lá, né? E aí se invertem os papéis. Nós temos que trazer para a nossa casa, no mínimo, a condição de disputar o segundo jogo numa condição de passar. Então, esse grupo aqui vai ter que respirar, vai ter que descansar, e nós vamos ter que prepará-los para esse jogo tão difícil como nós esperamos lá em Buenos Aires. Tá aí o Bando Bandeira? Olha, tem mais uma. Em um momento do jogo que o contra-ataque era a principal arma para tentar empatar a partida, quais os fatores os levaram a tirar o Pedro Rocha e colocar o Dodô? Cansaço extremo. Cansaço extremo. Nós naquela hora não tínhamos mais contra-ataque. Naquela hora nós tínhamos que defender e suportar, né? E o Atlético colocou o Giovani lá. E Egídio já estava com o cartão amarelo. Giovani começou individualmente passar algumas vezes e criar problema para a gente, no mínimo trazer para dentro.
Então a gente queria dobrar lá com Dodô e Egídio para que essa bola não saísse do cruzamento com tanta frequência. Então essa é a ideia. Pedro já estava no limite, não tinha mais condição de continuar. Eu penso que o pecado para a gente foi o gol anulado e a expulsão de David, porque aí sim teríamos o contra-ataque, como já aconteceu, né, no lance do gol. Então é assim, são escolhas difíceis. O treinador vive assim, às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo. Hoje colocar o Orejuela era um risco total, colocamos, deu certo, né? Colocamos de volta na última hora Romero para dentro, tivemos marcação. Então é assim, iniciei com o Fred, que não era um homem de contra-ataque, a intenção é que o Fred segurasse essa bola na frente para a gente poder sair, esperávamos um Atlético pressionando, né? Então queríamos que essa bola ficasse um pouco mais lá, não ficou tanto. Então, mas o resultado final é o que passa e é o que deixa a gente contente. Tá, então